Aristóteles foi um influente filósofo grego, discípulo de Platão. Dedicou sua vida ao desenvolvimento de conceitos fundamentais de ética, lógica, política e outros, que são usados até hoje. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. A dúvida é o princípio da sabedoria. Ter muitos amigos é não ter nenhum. O que é um amigo? Uma única alma habitando dois corpos. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. A esperança é o sonho do homem acordado. A inteligência é a insolência educada. A alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. Devemos nos comportar com os nossos amigos do mesmo modo que gostaríamos que eles se comportassem conosco. Que vantagem têm os mentirosos? A de não serem acreditados quando dizem a verdade. A cultura é o melhor conforto para a velhice. Um bom começo é a metade. A amizade perfeita apenas pode existir entre os bons. O sábio procura a ausência de dor, e não o prazer. A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. O erro acontece de vários modos, enquanto ser correto é possível apenas de um modo. Quem encontra prazer na solidão, ou é fera selvagem ou é Deus. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. A natureza não faz nada em vão. O historiador e o poeta não se distinguem um do outro pelo fato de o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso. Diferem entre si, porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido. O menor desvio inicial da verdade multiplica-se ao infinito à medida que avança. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. A felicidade não se encontra nos bens exteriores. A primeira qualidade do estilo é a clareza. Sem amigos ninguém escolheria viver, mesmo que tivesse todos os outros bens. Sócrates é meu amigo, mas sou mais amigo da verdade. Para nos mantermos bem é necessário comer pouco e trabalhar muito. A modéstia não pode ser considerada uma virtude, pois assemelhar-se mais a um sofrimento do que a uma qualidade. O homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz. A democracia surgiu quando, devido ao fato de que todos são iguais em certo sentido, acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade. O belo é o esplendor da ordem. A beleza é a melhor carta de recomendação. Não há nada na nossa inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Haverá flagelo mais terrível do que a injustiça de armas na mão?
O convidado é melhor juiz de uma refeição que o cozinheiro. O egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. A alma é a causa eficiente e o princípio organizador do corpo vivente. O começo de todas as ciências é o espanto de as coisas serem o que são. Todos os homens, por natureza, desejam saber. Geralmente são os bens que provêm do acaso que provocam inveja. Em todas as coisas da natureza existe algo de maravilhoso. A amizade pode existir entre as pessoas mais desiguais. Ela as torna iguais. Todos os trabalhos pagos absorvem e degradam o espírito. A base da sociedade é a justiça, o julgamento constitui a ordem da sociedade, ora o julgamento é a aplicação da justiça. Fazer o pior parece a melhor decisão. Quanto à virtude, não basta conhecê-la, devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Deus é demasiado perfeito para poder pensar noutra coisa senão em si próprio. O valor fundamental da vida depende da percepção e do poder de contemplação ao invés da mera sobrevivência. Os avarentos amealham como se fossem viver para sempre, os pródigos dissipam, como se fossem morrer. O reconhecimento envelhece depressa. Se as coisas não acontecem como desejamos, deveríamos desejá-las do modo que elas acontecem. A esperança, um sonho feito de despertares. Só há um princípio motor, a faculdade de desejar. O objeto principal da política é criar a amizade entre membros da cidade. A arte é a ideia da obra, a ideia que existe sem matéria. Sendo assim, as revoluções não concernem a pequenas questões, mas nascem de pequenas questões e põem em jogo grandes questões. O homem é o princípio das ações. Não há só um método para estudar as coisas. É possível fracassar de diversas maneiras, enquanto triunfar só é possível de uma maneira. O livro é um animal vivo. O ato de entender é vida. Nada do que está em potência passa ao ato senão por outra coisa que está já em ato. Tendo em conta as condições de que dispõe na medida do possível, é a natureza que faz sempre as coisas mais belas e melhores. O tempo consome as coisas, e tudo envelhece com o tempo. Não há nada que envelheça mais depressa do que um benefício. Toda coisa necessária é por natureza aborrecida.